Aliás, a gente já viu na aula de antecipação dos efeitos da tutela, vamos lembrar? O parágrafo 7º, lembra daquele parágrafo 7º do artigo 273? Que fala da fungibilidade da medida cautelar? Isso caiu na prova. Vocês já esqueceram? Se eu peço, senhor juiz, eu quero antecipação dos efeitos da tutela, mas eu estou pedindo errado. Na verdade, o que eu queria era uma medida de natureza cautelar. Antes, eu precisava do processo cautelar. O que o parágrafo 7º está autorizando agora? O juiz conceder no próprio processo de conhecimento, em caráter incidental, desde que os requisitos estejam presentes. Esse já foi o primeiro movimento no sentido de você dispensar esse processo cautelar. Pelo menos o que caminha junto, né? Às vezes a gente precisa de um processo cautelar preparatório. Antes da propositura da ação, eu preciso de uma medida de urgência. Esse vai ser difícil, esse não tem como abolir. Pode até alterar o procedimento. Mas aquele que vai no curso do outro processo, esse parágrafo, um parágrafo, pega metade do livro 3 do Código de Processo Civil e diz assim, ó, não é mais necessário. Basta você peticionar para o juiz, tá? Aí vocês vão entender isso mais na frente. Tem aquela questão do poder geral de cautela. O juiz tem esse poder geral de cautela em qualquer processo que ele atue, né? Então o processo cautelar acaba sendo só um complicador do procedimento. Oi. Pode ser liquidação de sentença. Nem sempre vai ter. Quando a gente tiver sentença ilíquida, isso eu vou falar a partir daqui, né, da obrigação, eu posso ter essa fase preparatória da fase executiva, tá? Que antes dessa reforma, você acabava aqui o processo de conhecimento, aí você pegava a sentença transitada em julgado, dava entrada no procedimento de liquidação de sentença, autônomo, aí o juiz proferiu uma sentença na liquidação de sentença. Aí você tinha duas sentenças, uma que era ilíquida e uma que liquidava a sentença ilíquida. E aí você executava essa sentença a partir daí, tá? Agora o código mudou bastante isso, a gente vai ver no decorrer das próximas 2, 3 aulas como que ficou isso. Mas agora é mais direto, é mais eficiente, tá? Facilitou muito a vida do exequente. Só o fato de você não precisar mais citar o devedor já é um ganho assim, vocês não têm nem ideia. Você citar um devedor no processo de execução, o cara sabendo que não tem mais o que discutir, o cara desaparece de tudo que é jeito. E quando você consegue citar ele por edital, já não acha mais bem dele. Ele também já se livrou de bem de tudo que é jeito. Já passou para o filho, passou para a mulher, passou para amante. Já foi, não tem como. Não, isso aí a gente vai falar mais pra frente. Mas o autor pode indicar, mas o autor pode indicar. Se o autor não indicar, a gente pode pedir para o réu indicar. Se o réu não indicar, a gente pede ao oficial de justiça para o que encontrar penhorar. Tá? Vamos? Então, ó, vamos lá. Primeira questão, então, que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. Primeira questão que a gente vai trabalhar aqui, mais especificamente, é a questão do título executivo, tá? Eu só posso ter execução autônoma ou não, ok? Tanto no modelo antigo, processo independente, quanto no modelo novo, processo sincrético, se eu tiver um título executivo, tá? Tem que ter o título executivo. Isso é um requisito básico. É um requisito tão básico quanto o inadimplemento. Eu só posso executar alguém que não quer pagar, ou que não quer cumprir a obrigação. Tão básico quanto esse requisito é a necessidade do título executivo, tá? Agora, onde é que eu encontro esse título executivo? O que é um título executivo? Vai ser título executivo o que a lei disser que é título executivo. Sempre a lei vai dizer que é título executivo, tá? Seja judicial ou não, ou extrajudicial, é a lei que diz. Então, por exemplo, um contrato de honorários de advogado. Contrata um advogado, a gente faz o contrato. Se eu não pago os honorários do advogado, o advogado precisa mover uma ação para discutir se tem ou não direito àquele pagamento? Ele não precisa. Ele pode executar direto o contrato. Por quê? Porque a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, diz lá claramente: o contrato de honorários advocatícios é título executivo. Ok? Mesma coisa o contrato de honorários médicos. Então,
a lei vai pontuando, tá? E dizendo o que é título executivo e o que não é, ok? Agora, quanto à natureza, se é judicial ou extrajudicial, também é a lei que vai especificar. A gente tem aqui 2 artigos que eu já coloquei no quadro, que eles já trazem um rol básico, mas esse rol, o judicial até é perigoso em processo civil dizer que algum rol é exaustivo, né? Porque outra lei pode surgir e trazer, mas a princípio é o que a gente tem de título judicial, está no 475N, tá? O extrajudicial a gente já vai ter mais espalhado. Fala, João. João, o que você ia perguntar? Só uma dúvida sobre a lei do tempo. Esse processo sincrético, ele agora ele já está em vigor com todos os processos? Já. Tudo agora vai ser esse Já desde a aplicação da lei processual no tempo, ela é imediata. Ela é imediata, a não ser que a lei disponha de forma em contrário. No começo foi um pouco complicado. No começo, a adaptação disso, porque como é que funciona a aplicação da lei processual no tempo? Vamos supor que você tem aqui sentença. Você tem 15 dias para apelar. Se a lei processual, vamos supor que venha uma lei processual que diga que não existe mais recurso de apelação. Ou que diga que o prazo de apelação agora é de 10 dias. Se a sentença já foi publicada, não já começou a correr o prazo? Então esse direito você ainda preserva. Então aquela lei não aplica ainda no teu processo. Mas se o juiz proferiu a sentença, mas ela não foi publicada, ainda não abriu para você o direito de recorrer. Então você já, quando abrir, já vai ser com a lei nova, 10 dias, tá? Então, às vezes gera alguma confusãozinha por isso. Peraí, esse ato processual que era cabível, eu já tenho direito de praticar? Então eu vou praticar dessa forma. A lei nova não vai aplicar. Agora, quando eu digo que ela já se aplica a todos os processos, é a todos os processos que se encontram na situação prevista nos artigos 475. Porque se você pegar aí, por exemplo, execução fiscal. A execução fiscal tem lei própria, lei específica. Uma lei antiga pra caramba, estão tentando fazer um projeto, tem um projeto de lei nova. Execução fiscal não mudou nada. Ela é muito parecida, inclusive, com o que era a execução antiga, tá? Execução de alimentos, tem lei própria, ok? Execução contra a fazenda pública, você tem procedimento próprio, que é a questão dos precatórios. Então, nada disso sofreu alteração, tá? Agora, a execução por quantia certa contra devedor solvente, particular a particular. Aí a gente vai cair aqui na alteração, beleza? Vai mudar de novo agora? Com o novo CPC? Não, a ideia do novo CPC é pegar essas reformas, essas costuras, já trazer para o sistema novo e ajeitar o que ainda não foi modificado, tá? Algumas ideias que eram muito boas acabaram ficando de fora já do projeto. Por exemplo, a ideia era trazer o juizado especial para dentro do código. Mas o ministro Fux ficou vencido na discussão e a comissão entendeu que era melhor manter fora. Então, isso impede que você trate a coisa como sistema, né? Fica um monte é uma coxa de retalho, na verdade. Mas... Oi? A Damile foi falar bocejando, saiu alto demais, né? Então, olha só. Vamos dar uma olhada lá no artigo 475N. Vamos ver o que é um título executivo judicial. A gente pode pensar, assim, de modo geral, para não ter que ficar decorando, que para ser título executivo judicial vai ter que ter natureza de sentença, né, o título. Ou seja, um comando que foi proferido por uma autoridade competente, né, criando uma obrigação. Que tipo de sentença vocês conseguem lembrar, assim, ou imaginar, poderia ser cumprida por meio desse modelo? A sentença do processo civil é óbvio, né? Qualquer sentença proferida no curso de um processo civil é um título executivo judicial.